Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 do vestibular do ITA 2008 e ela nos diz o seguinte: sejam alfa e beta números complexos tais que o módulo de alfa é igual ao módulo de beta, que é igual a 1, e o módulo de alfa menos beta é igual a raiz quadrada de 2. Então qual é o valor de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado? Então lembre que o módulo de um número complexo z é dado por essa expressão aqui, né? O módulo de x mais yi, né? O z é esse número complexo, x mais yi, e a definição de módulo é isso daqui, né? De números complexos. É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E, portanto, o módulo de z ao quadrado, né, é igual ao quadrado deste número daqui, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Perceba que como alfa e beta possuem módulos iguais a 1, isso significa que eles estão no ciclo trigonométrico de raio 1. Né? Então, se o alfa é um desses pontos aqui do ciclo trigonométrico, então vai existir um ângulo θ entre 0 e 360 graus, tais que o alfa pode ser escrito como cosseno de θ mais i seno de θ. Então a gente pode escrever assim, nós podemos dizer que existe dois ângulos, um θ e um gama, pertencente ao intervalo que vai de 0, né, até 2π. A gente pode escrever assim, dois ângulos θ e gama de 0 até 2π, tais que o alfa é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ, e o beta da mesma forma, né? Ele pode ser escrito como cosseno de gama mais i vezes o seno de gama. E perceba que o módulo de alfa ao quadrado é o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Só que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vale 1, uma relação trigonométrica fundamental. Da mesma forma para o beta. Ambos, escritos dessa maneira, satisfazem essa expressão aqui, né? Justamente porque esses dois números complexos, alfa e beta, estão sobre o ciclo trigonométrico de raio 1. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular isso daqui, vamos calcular o módulo de alfa menos beta. Bom, quem é o alfa menos beta, né? Este número daqui menos esse é igual ao cosseno de θ menos o cosseno de gama. Daí a gente pode colocar o i, né, em evidência. Isso nos dá, entre parênteses, o seno de θ menos seno de gama. Eu só fiz o alfa menos beta. Alfa menos beta e coloquei o i em evidência. E quanto que vale essa expressão? A gente pode, inclusive, elevar ao quadrado, elevar isso daqui ao quadrado. E a gente sabe que isso daqui é raiz de 2, né? Se a gente elevar ao quadrado, tudo isso aqui vale 2, né? O módulo de alfa menos beta é raiz de 2, elevado ao quadrado vai dar 2. Então, se a gente elevar ao quadrado aqui, né, tem que elevar ao quadrado aqui também. Então, vamos elevar ao quadrado tudo, né? Então, nós temos 2 igual ao módulo deste número complexo aqui ao quadrado, né? Então, quanto que vale o módulo deste número complexo aqui ao quadrado? A gente tem que olhar para cá. O módulo de um número complexo ao quadrado é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, 2 vai ser igual a quanto? A parte real ao quadrado é essa parte aqui, o cosseno de θ menos cosseno de gama ao quadrado. Isso daqui ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos 2 vezes o cosseno de θ vezes o cosseno de gama mais o cosseno ao quadrado de gama. Acabei de elevar esta parte aqui ao quadrado. Mas, como nos diz essa fórmula aqui, a sua parte imaginária ao quadrado. Isso daqui ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de θ menos 2 vezes o seno de θ vezes o seno de gama mais o seno ao quadrado de gama. E perceba agora algo interessante. Aqui nós temos o cosseno ao quadrado de θ, aqui nós temos o seno ao quadrado de θ. A soma desses dois valores dá 1, a relação trigonométrica fundamental. E cosseno ao quadrado de gama mais seno ao quadrado de gama também vale 1. Então, 1 daqui mais 1 daqui dá 2.
E daí a gente pode cancelar esse 2 que está do lado direito com esse 2 que está do lado esquerdo. Vai ficar 0 do lado esquerdo e essa parte que sobra aqui, ó, do lado direito. Menos 2 vezes o cosseno de θ vezes o cosseno de gama, menos 2 vezes o seno de θ vezes o seno de gama. E dessa expressão, o que é que nós podemos fazer? Podemos dividir por menos 2. E daí vai ficar assim, vai ficar 0 igual ao cosseno de θ, cosseno de gama, mais seno de θ, seno de gama. Isso daqui, ó, é algo bastante conhecido na trigonometria. Isso aqui é a fórmula do cosseno de A menos B, né? No caso aqui, isso aqui tudo é igual ao cosseno de θ menos gama. Θ menos gama. Cosseno de θ menos gama é justamente esta expressão. E o que nós temos agora? Nós temos que o cosseno de θ menos gama é igual a 0. E aqui perceba que a gente pode supor, sem perda de generalidade, que o θ ele é maior ou igual a gama. E por que a gente pode fazer isso? Porque a função cosseno ela é uma função par, né? O cosseno de θ menos gama é a mesma coisa que o cosseno de gama menos θ. Então essa igualdade aqui ela se verifica, né? Se a gente trocar aqui, ó, o θ pelo gama. Então, o θ a gente pode supor que é maior ou igual que o gama. Se o θ fosse menor do que o gama, a gente usaria a fórmula cosseno de gama menos θ aqui. A gente trocaria essa ordem, deixaria o maior na frente do menor. Então vamos supor, sem perda de generalidade, que o θ é maior ou igual a gama. E agora a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Quando que o cosseno de um ângulo é igual a 0? Então, olha só, vamos fazer o ciclo trigonométrico aqui nesse canto. Né? Vamos fazer o ciclo aqui. E perceba que o cosseno de um ângulo, para ser igual a 0, esse ângulo tem que estar aqui ou aqui. Né? Tem que estar nessa posição ou nessa posição para que o cosseno seja igual a 0. Aqui o cosseno vale 1, aqui o cosseno vale menos 1. E aqui o cosseno vale 0. Perceba que como o θ menos gama ele está entre 0 e 360 graus, né? Justamente porque θ e gama estão entre 0 e 360 graus. A gente já pegou eles, né? Dessa forma, eles entre 0 e 360 graus. Então, o θ menos gama, a gente sabe que ele é um número real positivo, né? Ele é um ângulo positivo. E esse ângulo aqui, ó, ele só pode assumir 2 valores, né? Como ele está entre 0 e 360 graus, né? Então, o que nós podemos dizer? A gente pode dizer que o θ menos gama é igual a π sobre 2 radianos, ou o θ menos gama é igual a 3π sobre 2 radianos. Existem somente essas duas possibilidades para θ menos gama. E aí ele é positivo, né? Justamente porque a gente está pegando θ maior ou igual a gama. Então agora nós precisamos calcular o alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Vamos calcular inicialmente o alfa ao quadrado. Então lembre que cosseno de θ mais i seno de θ elevado na n, em que n é um número natural qualquer, isso é igual ao cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então, cosseno de θ mais i seno de θ ao quadrado, que é o alfa ao quadrado, vai ser igual ao cosseno de 2 vezes θ mais i vezes o seno de 2 vezes θ. E agora o que nós temos a partir desse momento? Ó? Perceba que o θ menos gama é igual a π sobre 2 ou este daqui, né? Então vamos primeiro analisar este caso, né? O caso em que o θ menos gama é igual a π sobre 2. Como θ menos gama é igual a π sobre 2, então o θ é igual a gama mais π sobre 2. Como o θ é igual a gama mais π sobre 2, então o 2 vezes θ é igual a 2 vezes gama mais π, né? Ou o 2 vezes θ é igual a 2 vezes gama mais 3 vezes π. E perceba que se a gente fizer o cosseno de 2θ, nós vamos calcular o cosseno de 2 gama mais π. E daí o cosseno de 2 gama mais π
vai ser igual ao menos cosseno de 2 gama, né? Usando a fórmula do cosseno de A mais B, o cosseno de 2 gama mais o π dá o menos cosseno de 2 gama. Então, alfa ao quadrado é igual ao cosseno de 2 gama mais π, ou seja, o cosseno de 2 θ, né? Vai ser igual, portanto, a menos cosseno de 2 gama mais i. Quanto que seria o seno de 2 θ? O seno de 2 gama mais π também vai ser igual a menos o seno de 2 vezes gama, né? Usando a fórmula do seno de A mais B. Então, eu usei a fórmula do cosseno de A mais B aqui, né? Então, o cosseno de 2 gama mais π é menos cosseno de 2 gama. E usando a fórmula do seno de A mais B, em que o A é 2 gama e o B é π, então o seno de 2 gama mais π nos dá o menos o seno de 2 gama. Logo, alfa ao quadrado é igual a essa expressão aqui, ó. Alfa ao quadrado é igual a menos cosseno de 2 gama menos i vezes o seno de 2 gama. Agora perceba que isso daqui a gente pode escrever assim, ó, como menos o cosseno de 2 gama mais i vezes o seno de 2 gama. Eu só coloquei o menos em evidência. Então, temos que alfa ao quadrado é igual a menos este número daqui, ó. Só que esse número daqui, o cosseno de 2 gama mais i seno de 2 gama, é justamente o beta ao quadrado, ó. Ó, o beta é esse valor aqui, ó. Então, beta ao quadrado é cosseno de 2 gama mais i seno de 2 gama. E, portanto, o que a gente pode concluir a partir deste momento? Que o alfa ao quadrado é igual, ó, a menos beta ao quadrado. Isso aqui é o beta ao quadrado. Então, alfa ao quadrado é igual a menos beta ao quadrado, ou seja, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado vale 0. E, portanto, a nossa resposta é a letra B. Isso no caso em que o 2θ é igual a 2 gama mais π, né? Mas, analogamente, o caso em que o 2θ é igual a 2 gama mais 3π, né? Usando a fórmula do cosseno de A mais B e também a fórmula do seno de A mais B, a gente vai chegar exatamente nessa mesma expressão. Alfa ao quadrado é igual a esse daqui. E, portanto, nos dois casos possíveis, temos que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 0. Resposta letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.